amigos do programa Globalizando, estamos iniciando mais uma live especial para você. Você sabe que o programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Nós estamos há 9 anos no ar e, estando 9 anos no ar, discutindo temas internacionais, nós levamos essas temáticas nas suas reverberações e consequências para o Brasil todo, saber como isso impacta a Amazônia também, né? Nós temos nosso programa na rádio e depois que começou a pandemia, a gente teve essa oportunidade de abrir uma live para falar, inclusive, com pesquisadores de fora de Belém. Quando voltamos de certa forma, à Rádio Nama, a gente manteve quinzenalmente essa live para continuar conversando. E o programa de hoje, ele embarca numa discussão que é muito importante para o sistema internacional contemporâneo. Nós vamos falar dos impactos que são gerados pelo conflito Rússia e Ucrânia na economia internacional. Então, é um tema importante e para conversar com a gente, antes de eu apresentar a equipe que vai estar comigo, eu queria receber com muito carinho aquele que eu admiro muito como profissional e que é um dos maiores pesquisadores, conhecedores, inclusive, dessa temática. Eu estou me referindo, dando as boas-vindas ao professor Roberto Goulart Menezes. Ele, além de ser professor visitante no Arig Center for Global Studies da Johns Hopkins University dos Estados Unidos. Ele também é pesquisador do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos e é professor associado na Universidade de Brasília, especialmente ligado ao programa de pós-graduação em Relações Internacionais e Ciências Sociais da Universidade de Brasília. Professor Roberto, que prazer receber você aqui no programa Globalizando. Olá, Tito. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer conversar com você, conversar com a Gabriela, com a Érica, com a Verena e todos os espectadores, né? Se podemos dizer assim, os internautas e os ouvintes do programa. Legal, a gente vai conversar muito com o professor Roberto. Quero apresentar logo a nossa equipe de apresentadores do programa, né? A começar por Gabriela Grosso. A Gabi faz parte da equipe de mídias do programa Globalizando e é também acadêmica do 3º semestre do nosso curso de Relações Internacionais. Gabi, seja bem-vinda. Obrigada, professor Martito. Bem-vindo, professor Roberto, e bem-vindo vocês que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. Eu queria pedir para vocês nos seguirem no nosso Instagram, @programa Globalizando. E por lá vocês podem nos mandar perguntas para a gente adicionar aqui no programa da live e da rádio. Muito legal, Gabi. E quero logo apresentar também a queridíssima internacionalista Verena Moura. Tudo bem, Verena? Seja bem-vinda. Tudo bem, professor Martito, bem-vindo novamente, professor Roberto, sempre um prazer estar aqui na apresentação do Globalizando, né? Sempre com conteúdos de qualidade, e quero convidar os nossos ouvintes e telespectadores para acompanhar a gente pelo Twitter, seguir a gente no Twitter, no @pglobalizando. Legal, e completando o nosso time de apresentadores está a Érica Nascimento, também internacionalista. De novo, seja muito bem-vinda, Érica. Você está só sem o áudio, tá, Érica? Boa tarde a todos. Obrigada, professor Tito. Bem-vindo, professor Roberto. É um prazer estar de volta às lives. E para você que nos assiste, fique à vontade para fazer questionamentos, perguntas. E pode seguir a gente também lá no nosso Facebook, Programa Globalizando. Legal. Professor Roberto, tem uma pergunta já chegando para nós começarmos logo a essa nossa bate-papo aqui, né? O Gustavo Oliveira está dizendo o seguinte, ele manda pelo Facebook: a ONU, sendo uma organização com o objetivo de promover a paz, tem desenvolvido qual papel nesse conflito entre Rússia e Ucrânia? No caso desse conflito, não só desse conflito, mas dos conflitos que emergiram desde 1945, foram mais de 200, né, no sistema internacional, Mário Tito, ela funciona, né, na busca, né, de a resolução, né, enfim, desse conflito, como dos demais, mas ela esbarra, sobretudo, no poder de veto de seus membros, né, que são 5 países que integram de forma permanente, com poder de veto, o Conselho de Segurança da ONU. Lembrando, né, para os ouvintes, que o Conselho de Segurança da ONU ele é composto por 15 países, sendo 10 membros não permanentes, são cadeiras, né, que são escolhidas nas diferentes regiões do mundo,
América Latina, na África, na Ásia, assim por diante. E 5 desses países, Estados Unidos, né, a França, a Inglaterra, a Rússia, né, e a China, eles têm o que nós chamamos de poder de veto. Como as decisões são por consenso, se nenhum país vetar, mas ele pode se abster, né, um outro país, enfim, alguns países podem se abster, mas se um país veta, a resolução não é aprovada. E nesse caso, para o uso da força contra um país, né, membro da ONU, que é o caso da Rússia, é preciso ter, né, portanto, a aprovação do Conselho de Segurança da ONU. E é claro que os russos, né, como eles têm, ou melhor, a Rússia, né, através do seu embaixador, um dos seus embaixadores no sistema Nações Unidas, ele veta, como nós vimos, né, logo na primeira semana do conflito. Lembrando que o conflito começou dia 24 de fevereiro. Na semana seguinte, o Conselho de Segurança se reuniu pela primeira vez para tratar do conflito, enfim, e impor a paz entre Rússia e Ucrânia, mas o que nós temos visto, sobretudo, é o debate dentro do Conselho de Segurança da ONU, porque ele já foi acionado algumas vezes já pelos Estados Unidos, foi acionado por outros países aliados dos Estados Unidos, de tal modo que, portanto, quando a gente está assim, o que a ONU pode fazer enfim, tentar utilizar a sua estrutura nesse momento, e, sobretudo, o Conselho de Segurança da ONU e a Assembleia Geral das Nações Unidas e o seu Conselho de Direitos Humanos para manter em evidência o conflito, a sua gravidade, comunicar ao mundo da sua gravidade e, ao mesmo tempo, enfim, tentar persuadir, né, que não é fácil, sobretudo os aliados mais próximos da Rússia, como é o caso da China, para tentar encaminhar, né, um cessar-fogo para depois a construção, quem sabe, de um tratado de paz. O fato é, né, professor Roberto, que de alguma forma esse conflito, quanto mais se estende, mais prejuízo do ponto de vista econômico, sem falar do humanitário e essas outras questões, mas do ponto de vista estritamente econômico, quanto mais se estende, mais é prejuízo para ambos os lados e para todo o sistema, né? Sim. Tem duas coisas importantes a partir da sua pergunta, Tito, que eu gostaria de destacar. Há outras, mas 2 pontos, que é aquilo que a gente pode chamar dos efeitos diretos e dos efeitos indiretos da guerra. Os efeitos diretos da guerra, claro, a destruição da infraestrutura na Ucrânia, nós temos os deslocados internos no país, que são mais de 12 milhões, e cerca de 6 a 7 milhões, né, que cruzaram as fronteiras, então, portanto, tornaram-se refugiados do conflito. Além da destruição, enfim, de boa parte da infraestrutura do país, e que a Ucrânia está perdendo território. Já perdeu a Crimeia em 2014, sim, agora vai perdendo uma boa parte do leste do país, e nós temos aí um fator importante, que é as relações da Rússia com a Europa, por exemplo, que é o fornecimento de energia. E 25% do petróleo que toda a Europa utiliza, é importado da Rússia, e 46% do gás também. Então, não é fácil também para a União Europeia, e mesmo os países que não integram a União Europeia, somar que são europeus, né, e que não estão na União Europeia, somar força com os países da União Europeia, de tal modo que pressione economicamente a Rússia. Outro ponto importante é que a Rússia é uma grande exportadora de fertilizantes. Então, por exemplo, o Brasil e os demais países da América Latina, 88% do fertilizante que eles utilizam é importado da Rússia. E do lado do fornecimento de minerais metálicos, algumas matérias-primas, a Rússia também tem um papel importantíssimo. E o lado da Ucrânia é a questão dos grãos, né? Cevada, trigo, né? Uma parte importante do trigo que é exportado para o mundo, né? Enfim, vem da Ucrânia e da Rússia. Então, o que acontece aí tem os efeitos indiretos, que nós estamos vendo acontecer também aqui, tanto no Brasil, né? Já senti, não acontecer, desculpa, mas senti, que é a pressão sobre o preço dos alimentos. E nós temos relatórios da Organização Mundial, né, para a Alimentação, a FAO, né, que está sediada na Itália, que já mostra que os países mais pobres, e sobretudo os mais pobres dentro dos diversos países do mundo, são os que estão sofrendo mais com a elevação do preço dos alimentos.
E o trigo, é claro, que é uma matéria-prima fundamental para a produção de pães, né, dos mais diversos tipos no mundo. Então, nós estamos no Brasil já com uma inflação acumulada de 12% ao ano. Nós estamos ainda na pandemia, e a pandemia veio se somar à guerra, né, enfim, os efeitos da guerra na Ucrânia. A guerra, ela não é apenas, nós sabemos, entre a Rússia e a Ucrânia, mas a guerra é entre a Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos e a OTAN. Muito bem, olha, o professor Roberto está falando com a gente, já tem gente comentando o nosso tema do programa de hoje. Eu acho interessante, viu, Brenda? Coloca aí para a gente logo colocando os comentários que estão chegando da nossa live. Tem comentário, então, chegando da Lana Borges, dizendo: boa tarde, pessoal, importantíssimo esse tema hoje. Obrigado, Lana. Tem também a Érica Alencar, professora Érica conosco, né? Abraço em todos. Olha, Érica Nascimento, saudades. Abraço especial, professor Tito. Obrigado, professora Érica. Também a Lana Borges está fazendo uma pergunta que eu acho interessante, Roberto, para nós discutirmos daqui a pouco, depois que eu passar com a Érica e com a Gabi, já para você se preparar, né? Ela pergunta o seguinte: quais os impactos diretos das sanções econômicas que a Rússia tem sofrido na vida da população desse país? Então, quando você se prepara para essa pergunta, eu queria passar a palavra para a Érica Nascimento, porque nós fazemos uma rodada, né? Essa rodada de notícias do mundo. Érica, com você. Pois é, eu trago uma notícia agora do jornal The Washington Post dos Estados Unidos, que diz o seguinte: escritório europeu da Organização Mundial da Saúde, sediado em Moscou, corre risco de ser fechado e retirado da Rússia. Em reunião, a maioria dos membros europeus pediram o seu fechamento. Então, assim, a Ucrânia e a União Europeia, eles estão apoiando essa resolução de fechamento do escritório, e eles entendem que isso é importante para isolar Moscou e também para estudar a situação sanitária da Ucrânia, que já está sofrendo graves consequências por causa da guerra, né? Sim, e da invasão inicial até agora, pelo menos 46 mil mortos e mais de 14 mil desalojados. A nação ucraniana apela ao Ocidente para apoio, que em tese finalizaria o conflito, tendo em vista a supremacia, né, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. E o Banco Europeu, por exemplo, conseguiu 1 bilhão de euros de doações à Ucrânia, tendo em vista o numeroso contingente de refugiados e as fracassadas tentativas de mediação do conflito por nações, como a França. Roberto, em cima do que a Gabi falou e da Érica, e da pergunta da Lana ainda agora, né? Nós temos as sanções econômicas. Queria que você explicasse um pouquinho o que são essas sanções e depois como é que isso está impactando lá no povo russo e depois na própria Europa, né? Sim, as sanções econômicas, elas têm um caráter, né, como nós sabemos, sobretudo desde a Segunda Guerra Mundial. Ela acaba sendo imposta, é claro, pelos países mais influentes do mundo, ou podemos dizer, as potências, né, mundiais, porque elas têm a possibilidade de arregimentar mais países em torno, né, das suas propostas de sanções, de tal modo que isso surta, de fato, um efeito político que eles buscam, claro, ao impor a determinado país um conjunto de sanções. Por exemplo, a Cuba, em 1959, na América Central, fez, né, uma revolução popular. Não era uma revolução inicialmente socialista, como, né, acabou sendo declarada em 1961, e os Estados Unidos tentou invadir, né, em abril de 1961, o país, na chamada invasão da Baía dos Porcos. E o que aconteceu? Cuba, portanto, se aproximou, era o contexto da Guerra Fria, e Cuba, né, se aproximou da União Soviética. E a União Soviética, então, ofereceu uma proteção militar a Cuba. E essa proteção, é claro, seria a instalação de artefatos nucleares na ilha. Só que Cuba é uma ilha que está a cerca de 100 milhas, né, da Flórida, então ela está bem ali, né, coladinha nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, então, reagiram, né, cercando a ilha, e aí nós tivemos ali em 1962, no segundo semestre de 1962, uma tensão mundial altíssima, que era a possibilidade de um enfrentamento nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. Houve uma negociação demorada, dura, difícil, que acabou resultando, então, na retirada de parte desses equipamentos que já estavam na ilha, né? Os silos para receber
né, os artefatos nucleares, assim como os navios que estavam levando, né, outra parte desses equipamentos militares para a ilha. E nós soubemos depois, né, anos depois, de que os Estados Unidos concordaram, então, em retirar mísseis da Turquia que estavam apontados para a União Soviética, para a então União Soviética. E aí o que os Estados Unidos fizeram? Os Estados Unidos impuseram um bloqueio econômico a Cuba. Esse bloqueio já dura 60 anos, de 1962 a 2022, né? São 60 anos de bloqueio econômico, e o bloqueio econômico, ele afeta, né, o cotidiano da população. No caso da Rússia, o que nós estamos vendo? O que eu quis mencionar esse bloqueio a Cuba? Porque o bloqueio à Rússia, ele não está utilizando de ferramentas tradicionais. Ele está, entre aspas, inovando nessas sanções. E é claro, essas sanções, elas atingem diretamente a população russa, né? Isso nós vimos nas sanções contra o Saddam Hussein, o regime do Saddam Hussein no Iraque, a partir de 1991, reforçadas em 2003, e que afetou diretamente a população. Nesse caso, depois eu quero comentar um pouquinho mais, Tito, que sim. Sanções econômicas inéditas, né? Porque os Estados Unidos, o presidente Biden, está buscando, junto com seus aliados mais próximos na Europa, parece que é uma forma de desconectar a Rússia da economia mundial. Isso é gravíssimo. Sim. Né? Tentar desacoplar a Rússia da economia mundial. E isso, enfim, está fazendo eles colocarem, elevando, né, as tensões em torno do conflito. E aí vem, né, a pergunta da Lana, que diz assim, isso também reverbera na população, talvez, me parece que a ideia é fazer o povo ficar descontente com o Putin e, de repente, criar uma instabilidade interna, justamente por conta desses cortes. Agora, não deixa de ser tirar a Rússia desse processo num mundo tão interconectado, é meio que um suicídio, né, Roberto? Porque, de alguma forma, reverbera isso de volta, né? Sim, porque vamos dar um exemplo que é fundamental. A França propôs suspender, ou melhor, retirar a condição de nação mais favorecida da Rússia, da Organização Mundial do Comércio. Isso ocorreu. Né? Depois foi a suspensão da Rússia do sistema SWIFT, que é o sistema que funciona desde 1973, que é, basicamente, eu vou simplificar aqui para a gente entender, mas é mais ou menos um PIX global, né? Um país precisa pagar o outro, o país precisa adquirir moeda estrangeira, enfim, é um sistema internacional de pagamentos, né? Que até 1973 ele existia, né? Enfim, através do telefax, né? Que chamava telex, né? Depois veio o fax, e aí foi isso mais à frente, mas foi substituindo aos poucos por um sistema informatizado, né? Então, esse sistema, quando você tira a Rússia desse sistema, você deixa ela praticamente restrita à sua moeda nacional. Então, ela não tem acesso a dólares, não tem acesso a euro. E aí foi quando como a Europa compra gás e petróleo dos russos, os russos querem um pagamento na sua moeda, no rubro, né, para poder exatamente forçar os países como a Alemanha, Finlândia e outros países que até então estavam adquirindo, né, o gás e o petróleo, exatamente poder trocar o euro e o dólar pela moeda, pelo rubro, né? E com isso também tentar aliviar essas sanções, que são sanções que vão ser incorporadas, sem dúvida alguma, ao rol das potências, sobretudo os Estados Unidos e alguns países europeus, para, no momento seguinte, não em situação de guerra, mas ser utilizada também contra outros países. Por isso que as sanções, elas são vistas com muita desconfiança por muitos países, porque acaba se transformando num instrumento político muito poderoso e podem, enfim, vir a alcançar, em situação de paz, qualquer outro país que se coloca como digamos, como um obstáculo para os interesses, né, sobretudo dos países mais poderosos.
Tudo bem, professor Roberto, eu não sei vocês, mas eu estou tendo uma aula aqui sobre todas essas questões econômicas e esse é o objetivo aqui do programa Globalizando, discutir os efeitos, as consequências econômicas para o mundo desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Tem comentários chegando, né, Brenda? Põe para a gente aí, gente comentando o programa Globalizando de hoje. O Sérgio Salles falando o programa extremamente importante. Parabéns a essa equipe maravilhosa. Obrigado, Sérgio. Tem também chegando comentários agora da Beatriz Valente, de olho aqui na minha líder e nesse tema importantíssimo. Parabéns, equipe. Quero dizer que a líder dela é a Verena, né? A equipe de roteiro. E também, olha, assunto atual e tratado com excelência pelo professor Roberto. Parabéns à equipe do Globalizando. Foi a Emi Vilas Boas, lá de Lisboa. Um abraço para você, Emi. E a Paula Castro, que está dizendo o seguinte: programa importantíssimo, com convidado e apresentadores de alta qualidade. Parabéns a todos. Obrigado, Paula. Obrigado, Paula Castro. E, Roberto, vamos entrar no segundo bloco do nosso programa. Eu já começo com uma pergunta que vai chegar agora, né, Érica? Tem chegado uma pergunta interessante agora, né? Exatamente. Chegou uma pergunta aqui do Marcos Álvares. Ele mandou essa pergunta para o nosso Twitter e ele diz o seguinte: qual a posição do Brasil diante da guerra e quais as consequências desse conflito em meio à pandemia no país? Professor Roberto, o que você tem a nos dizer? A posição do governo Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, é de se aliar o mais forte no conflito, que é a Rússia. O Brasil, desde 2009, ele entrega os BRICS, né, juntamente com a China, com a Rússia, com a África do Sul, né, e, claro, o próprio Brasil. Mas não é pelos BRICS que o Bolsonaro apoia as posições do Vladimir Putin, né? Por quê? Porque o presidente Bolsonaro, ele viajou uma semana antes, no dia 16 de fevereiro de 2022, para a gente deixar a data registrada, ele viajou para a Rússia para encontrar-se com o Vladimir Putin. E houve uma pressão muito grande, sobretudo dos Estados Unidos, para que a viagem não ocorresse. Mas o ministro das Relações Exteriores do Brasil, né, o Carlos França, ele esteve no final de novembro do ano passado na Rússia, que isso é comum nesse tipo de viagem, para começar os preparativos, né, enfim, para avançar, não começar, mas avançar nos preparativos da ida do presidente Bolsonaro para encontrar o Vladimir Putin. Mas naquele momento, a embaixada do Brasil, já na Ucrânia, em Moscou, também em Moscou, eles já haviam enviado comunicações ao Itamaraty, né, que no Brasil, claro, acerca do risco dessa viagem, do risco político, geopolítico, né, então, recomendando que isso fosse revisto. E o presidente Bolsonaro, o que ele fez? O que não é comum, né, na diplomacia brasileira, imediatamente ele já anunciou que ele iria à Rússia, isso já no final de novembro. Né? Nessas lives que ele faz aí, enfim, que ele utiliza. E o que aconteceu? No momento que a pressão aumentou, na virada do ano, né, de 21 para 22, lá na região, a pressão aumentou, o presidente Bolsonaro, então, se viu diante de uma situação, ele e a diplomacia brasileira, uma diplomacia errática, né, no Brasil, desde o início, não só 2019, mas 2016, aprofundou-se a partir de janeiro de 2019, no meu ponto de vista, de tal modo que o presidente, então, ficou numa sinuca de bico, como se diz. Porque se ele aceitasse as pressões dos Estados Unidos e recuasse, ele ficaria, enfim, perante a Rússia e também a China, ficaria numa situação de que é um país, né, que, digamos, entre aspas, não aguenta pressão, ou não aguenta tanta pressão. E, do outro lado, o recuo do governo Bolsonaro poderia, ou seja, ao manter, né, ou melhor, ao manter a ida, o presidente Bolsonaro, então, entrou, digamos, aumentou ainda mais o seu atrito, né, com os Estados Unidos. Não só com os Estados Unidos, mas os países também da União Europeia. Então, a diplomacia brasileira, ela embora esteja, em alguns momentos, votando com os Estados Unidos, outros países na Europa, para, enfim, pressionar a Rússia, mas o importante é que, no conjunto da obra, o governo Bolsonaro ele não condena a guerra em nenhum momento, ele não se solidarizou com a Ucrânia, ele não visitou a Ucrânia e chegou, inclusive, a dizer que o ministro das Relações Exteriores da Turquia, que esteve no Brasil há cerca de 15, 20 dias,
teria sugerido que o Bolsonaro e mais alguns líderes fizessem uma viagem a Moscou para se encontrar com o Putin, segundo eles, trabalhassem por isso para procurar a paz na região, né? Realmente é uma piada de mau gosto, né? De fato. Essa, né? Dado o conjunto da obra do que vem, né, sendo o isolamento, né? Ainda mais diante de um isolamento internacional como nós vivemos hoje no Brasil, né? Então, de forma alguma, tem a dúvida no posicionamento do presidente Bolsonaro e do seu governo frente, né, ao conflito. Ele tem um lado, o lado que ele escolheu é o lado da Rússia, né? E só bem rapidinho, uma coisa que eu queria colocar é que foi noticiado depois que o presidente Bolsonaro não ficou restrito a conversar sobre fertilizantes, né, com o presidente Putin. Ele conversou também sobre a possibilidade da tecnologia russa, né, para o submarino nuclear brasileiro, porque os Estados Unidos, desde 2018, vetou, disse que não ia ceder ao Brasil essa tecnologia. Isso em pleno mandato do presidente Trump, que era, entre aspas, né, supostamente um aliado do governo Bolsonaro. Então, isso parece também fez parte da conversa. Então, claro que o pacote provavelmente é maior, mas a viagem, ela aconteceu, era uma viagem importante, mas ela aconteceu num momento, né, como se diz, bastante infeliz. Muito bem, professor Roberto Goulart está com a gente aqui no programa Globalizando. E se você quiser participar com a gente, mande mensagem para a gente no Facebook. Se você estiver acompanhando no podcast, Google Podcast, Apple Podcast ou no Deezer, no Spotify, mande comentários para a gente para nossas redes sociais, que nós vamos gostar muito e vamos responder com certeza. Deixa eu passar a palavra agora para a Gabriela Grosso. Gabi, tem notícias sobre esse tema no mundo, né? Tem sim, e essa notícia agora vem da Argentina, do jornal La Prensa, que fala que o êxodo ucraniano, iniciado em fevereiro desse ano, decorrente do conflito com a Rússia, supera o venezuelano, registrando mais de 30 mil fugas do país, segundo as Nações Unidas. E a Polônia continua sendo o principal país a receber esses refugiados. É isso mesmo. E além do êxodo ucraniano, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia também gera uma preocupação no comércio internacional, principalmente pelo aumento do preço do barril do petróleo, visto que cerca de 57% das exportações russas são de petróleo bruto e de outros combustíveis fósseis. Então, o Brasil ele pode se beneficiar desse cenário a partir de uma interrupção das exportações de milho da Rússia e da Ucrânia, tendo em vista que as projeções da safra do grão no Brasil são de um aumento de 30%. Mas, como o professor falou anteriormente, né, será que essa dependência do fertilizante russo não pode interferir nessa projeção? Então, a gente também tem que se questionar um pouco isso, né? E uma coisa, Roberto, que além dessa questão que a Verena levanta, que é muito interessante, né? Além de reforçar a nossa dependência da exportação do agronegócio, tem uma pergunta chegando aqui que eu acho bem legal, viu, Brenda, colocar, porque coloca um pouco mais de molho nessa nossa conversa aqui, e eu acho bem legal, Roberto. É do Sandro Ruggeri Dulce. Ele fala o seguinte: quão efetivas estão sendo essas medidas, essas sanções econômicas, né? Realmente está sendo implementada essa troca de moeda no pagamento de petróleo e gás, sai do dólar, vai para o rublo e tal, e de alguma forma, como é que isso efetivamente está tendo resultado? As sanções econômicas, nós estamos caminhando agora para 3 meses de guerra, né? Já. Vocês já destacaram bem aí de forma muito precisa, né, os números da guerra, a tragédia humanitária. A questão é que as sanções, de fato, sim, ela tem surtido, enfim, conseguido atingir parte dos seus objetivos, na medida em que o Banco da Rússia ele tem trabalhado até mesmo, de certa forma, com a possibilidade de um colapso da economia do país. O país que mais tem, embora ele não admita tão publicamente isso, os números mostram a dificuldade, como bem o Martito colocou, de um país ficar, enfim, cerceado, né, ficar praticamente bloqueado da economia tão interligada, né, da economia internacional que está tão interligada. E o país que mais tem apoiado a Rússia, enfim, no seu comércio internacional é a China. Só que a China, ela também tem limites, porque a China, nesse apoio, porque a China também não pode correr o risco de, enfim, cruzar
a linha das sanções e as sanções se voltarem contra ela também. Sim. Porque as sanções tanto para o país sancionado, aquele que está sendo punido, porque as sanções são punitivas, e também para aqueles países que insistirem em fazer comércio com esses países. Com esse país, no caso, a Rússia. Então, o fato é que os objetivos têm sido atingidos parcialmente, mas, no caso do petróleo e gás, desde o início do conflito, os europeus eles disseram que eles não iam impor, enfim, romper as relações, né, do fornecimento de energia da Rússia para a Europa. Porque os Estados Unidos eles fornecem cerca de 8% do petróleo que a Europa consome. Mas os Estados Unidos não têm condições nem de substituir nas suas reservas estratégicas, né, para colocar em disposição dos europeus, mas o fato é que os europeus eles teriam que, enfim, ter um plano de médio e longo prazo. Aquilo que, quando nós estudamos relações internacionais, a gente aprende como, né, o conceito de interdependência, uma interdependência que é sensível e uma interdependência que é vulnerável, é estrutural. A interdependência sensível, você consegue, no curto, médio prazo, suprir, né, a fonte, né, de fornecimento, no caso aí, de um ativo que é gás e petróleo. E, no caso europeu, é estrutural, porque a Europa não tem como, no curto prazo, arrumar novos fornecedores de gás e petróleo no mundo, porque lembrar que tem o Nord Stream 2, que é um oleoduto, né, um gasoduto, melhor dizendo, de 1.250, cerca de 1.250 quilômetros, né? Custou algo como 11 bilhões de dólares e ia aumentar, inclusive, tornar mais seguro ainda, ou seja, o fornecimento, a regularidade de gás russo para a Europa. E quem entrou no caminho? Os Estados Unidos. E os Estados Unidos, né, mesmo o presidente Biden, que diz a América está de volta, o multilateralismo, ele quer exatamente estar impedindo, né, seja que o Nord Stream 2 entre em funcionamento, ou adiando ao máximo a sua entrada. Só que os europeus têm um problema prático para resolver, ou seja, onde é que eles vão arrumar um substituto, né, com essa interdependência, né, estrutural aí, vulnerável, como é que eles vão resolver uma coisa tão séria como, né, o fornecimento, a aquisição de energia de uma hora para outra. Então, o fato é que a Europa ela também não pode embarcar em todas as propostas dos Estados Unidos, porque é um tiro no próprio pé. E sem contar que tem uma questão logística aí, como trazer o petróleo ou esse gás dos Estados Unidos, tem um oceano pelo meio, é diferente vir da Rússia que está ali, né? Estamos ali tudo próximo e é meio complicado. E é interessante porque nós vamos continuar conversando sobre isso nesse terceiro bloco, Roberto, porque, Gabi, tem pergunta chegando, né, Gabi? Exatamente, a gente tem uma pergunta ao vivo agora do Arthur Miranda, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, caros ouvintes do Globalizando, ao professor Mário Tito, aos meus amigos internacionalistas, a Érica, a Gabi também, a Verena e ao professor Goulart. Professor, a minha pergunta é a seguinte questão. A Rússia, por possuir um largo setor energético de gás natural, isso pode limitar as sanções da União Europeia? Sim, porque a União Europeia, quando o presidente Biden anunciou as sanções, né, contra o petróleo e o gás russo, a Europa disse, olha, não podemos acompanhar de imediato e essas sanções passariam a valer a partir de dezembro de 2022, né, e para alguns países e para outros começo do ano que vem. Quando a gente olha os países da Europa, nós temos que, olhando para cada um deles, qual é a dependência que eles têm, tanto do gás quanto do petróleo russo. Então, o caso, por exemplo, da Inglaterra, que produz petróleo no Mar do Norte, a Noruega, que produz petróleo no Mar do Norte, né, eles não têm essa dependência. Então, eles podem ter um discurso, né, sobretudo o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ele pode ter um discurso até mais, né, de arroubos, assim, ele pode dizer, vamos fazer isso. Ele esteve lá, né, ele visitou de forma surpresa lá, né, a capital Kiev, na Ucrânia, com a guerra já em andamento. Enfim, aí ele apoia todas as sanções que o Biden propõe na ONU,
enfim, na Organização Mundial do Comércio e diante, mas porque ele não precisa nem do gás nem do petróleo russo, né? E não sei qual é a capacidade que a Inglaterra tem para fornecer petróleo e gás, né? A Noruega para os países europeus, os demais países europeus. Agora, um país como a Finlândia, por exemplo, que precisa, né, de 90%, 95% do gás, e agora, como ela anunciou que vai entrar na OTAN, né, pelo menos apresentou sua candidatura, os russos já cortaram também o fornecimento. Começou com eletricidade e vai caminhar para gás e depois petróleo. E a Alemanha... Para um país de frio, ter cortado energia e gás é complicado, né? Totalmente, porque é um clima, né, enfim, é um inverno muito rigoroso. E o caso da Alemanha, que passou a conversar com o Qatar, né, para tentar criar uma infraestrutura alternativa, né? Agora, é importante também lembrar que essas sanções também estavam no horizonte, por parte dos europeus, de que a guerra acabasse logo. Agora já, né, trabalha-se com tempos diferentes. Alguns a guerra pode se estender até o final de 2023, outros a guerra pode se estender, né, até o final de 2022. Então, portanto, essas sanções elas vão ser calibradas também, né, no que diz respeito a gás e petróleo, de acordo com o cronograma, se eu posso dizer assim, entre aspas, mas de acordo com o tempo de duração do conflito, né? Pode ser que para alguns países, se a guerra acabar em dezembro, não terá interrompido em nenhum momento, né, o recebimento de gás e petróleo por parte que vem da Rússia. O fato é, né, Gabi, que ver o professor Roberto responder ao Arthur, né, essas questões aqui, lembram muito o que você está estudando no curso, né? São temas muito atuais que dá para a gente linkar com aquilo que vem sendo estudado no curso de Relações Internacionais, né, Gabi? Com certeza, toda essa live está sendo ótima para a gente que ainda é acadêmico, né? Que a gente aplica isso na teoria durante as nossas aulas. Então, está sendo muito esclarecedor. Tenho certeza que está sendo ótimo também para quem está assistindo aí no Facebook. Legal. Arthur, quero te agradecer muito, viu, cara? E é uma saudade, viu? O Arthur é internacionalista formado agora, recentemente, pela UNAMA. Muito obrigado pela sua participação, viu, Arthur? Eu que agradeço. Fico honrado de poder estar participando das lives do Globalizando. Espero ser chamado mais vezes. Também estou morrendo de saudade do senhor e dos meus colegas. Muito legal, obrigado, Arthur. E olha, está chegando uma pergunta, né, Brenda? A pergunta da Larissa Schoenberg é muito interessante, Roberto, porque ela diz assim: boa noite, professor. A live está incrível, parabéns à equipe. Gostaria de saber, nesse conflito, por que a China está do lado da Rússia? Quais são os interesses em relação a isso? A China, a questão é como as demais, uma questão também fundamental. E aí eu vou destacar alguns pontos. O primeiro deles é que, após a crise de 2008, a China se tornou, né, o primeiro país exportador do mundo, né, o país que mais vende bens, sobretudo bens, né, na economia mundial. E a China, ela passou, então, a entrar cada vez mais no radar dos Estados Unidos como um desafiante do país, né? Tanto que, nesse momento, o presidente Biden está em viagem na Ásia, porque o presidente Biden está deslocando, né, o interesse dos Estados Unidos da Ásia Central, onde estava ali no Afeganistão, retirou as tropas, né, do país, que estavam lá já há 20 anos no Afeganistão, então, de forma, como nós vimos, de forma estrambelhada, de uma forma que afegãs tentando, enfim, se pendurar em aviões, né, e caindo, assim, queda livre, assim, cenas horripilantes, né? E a queda de Cabul mostrou que os Estados Unidos, enfim, se retirou assim de maneira, enfim, bastante, enfim, destrambelhada, como eu disse. Daí, depois, no segundo momento, os Estados Unidos então foi deslocando da Ásia Central para a Ásia Oriental. Então, sobretudo, para o Indo-Pacífico, onde o próprio presidente Biden já fez um acordo com o Reino Unido e com a Austrália, conhecido como AUKUS, né, com uma sigla AUKUS, e inclusive deslocando a França no fornecimento de submarinos nucleares para a Austrália. Então, a França tinha um contrato, né, de cerca de 30 bilhões de dólares, que acabou sendo descanteado, né, entre França e Austrália, porque os Estados Unidos forneceram equipamentos muito mais modernos, tecnologia muito mais avançada, exatamente porque ele tem interesse em aumentar ali o cerco à China. Então, a China está próxima da Rússia
porque a China vem recebendo, da parte dos Estados Unidos, um tratamento muito hostil, sobretudo a partir do mandato do presidente Trump. Já vinha do Obama. Isso foi amadurecendo nas elites nos Estados Unidos, nos formadores de opinião, nos think tanks, em boa parte dos congressistas, que a China é o país que está desafiando. E desafiando o quê? A liderança tecnológica dos Estados Unidos. Tem aí o 5G, a China já está indo para o 6G, né? A empresa Huawei, como ela foi se constituindo ao longo dos últimos 15, 20 anos como uma líder nessa área. Assim como os chineses também já passaram os Estados Unidos como o maior produtor de artigos indexados no mundo. Desde dezembro de 2021, a China assumiu a liderança, isso é inédito. Um país que, desde a Segunda Guerra Mundial, tenha deslocado os Estados Unidos, né, na produção de conhecimento indexado no mundo. Isso é um outro ponto. Quando vocês olham a lista, né, das 50 primeiras universidades do mundo, né, dos diversos, tem 3 ou 4 principais, a gente fala rank, né, mas essas classificações internacionais, e lá entre as 20 primeiras já tem universidades chinesas. Então, os chineses, eles vêm desafiando essa liderança tecnológica dos Estados Unidos, não desafiam ainda os Estados Unidos militarmente, né? Embora tenha o maior exército do mundo, invista bastante, né? Também na área de segurança e defesa. Outro ponto, então, aí para fechar, não quero me alongar muito nessa questão, mas ela é muito importante, não poderia deixar de falar, que é o seguinte: os chineses, eles também observam muito atentamente o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e é por isso que eu mencionei anteriormente, o conflito não é somente entre a Rússia e a Ucrânia, é Rússia de um lado, Ucrânia / Estados Unidos / OTAN de outro. Isso que nós chamamos de uma guerra por procuração, porque os Estados Unidos acabaram de aprovar 40 bilhões de dólares de envio, né, de ajuda, que é sobretudo ajuda militar para a Ucrânia, né? Então, já tinha enviado equipamentos, a partir dos países da OTAN, né, no leste europeu, no chamado leste na Europa, né, oriental, que enviou através da Polônia, através da Romênia, assim por diante, equipamentos militares para a Ucrânia. E o último ponto é que os chineses, vocês se recordam que no início de fevereiro, quando teve os Jogos de Inverno na China, o Vladimir Putin e o Xi Jinping, o presidente chinês, eles anunciaram uma parceria que eles chamaram de uma parceria sem limites, ou seja, a China e a Rússia, e aí explicitamente dizendo que alguns países querem dizer o que os outros têm que fazer. Está se referindo diretamente aos Estados Unidos. E a questão da multipolaridade nas relações internacionais, do multilateralismo, e, portanto, mostrando nessa parceria sem limites, exatamente de que é preciso redesenhar uma ordem internacional sem hegemonias como a dos Estados Unidos, que eles exercem, enfim, com graus variados desde do final, né, da Segunda Guerra Mundial, da qual os Estados Unidos saiu como um dos países vitoriosos. Então, a China, por outro lado, os Estados Unidos também, ao reforçar o cerco contra a China, isso é uma estratégia também muito arriscada, nós sabemos, isso leva também uma preocupação nos círculos, né, do poder, que detém o poder decisório nos Estados Unidos, que é exatamente da relação entre China e Taiwan, de uma possibilidade da China vir também a lançar, né, uma operação contra Taiwan, e isso obrigaria, sem dúvida alguma, os Estados Unidos arrastaria para o conflito os Estados Unidos, ou os Estados Unidos, então, quebrariam um paradigma, né, na segurança internacional. Então, isso a guerra na Ucrânia, sem dúvida alguma, ela não vai ser uma guerra, não é uma guerra, ela é localizada no terreno, mas nesse momento começa também a ter ataques dentro da Rússia. Então, a guerra, por enquanto, está muito concentrada, quase toda ela se desenvolvendo no território ucraniano, mas isso não é um dado fixo, né? Ou seja, a guerra pode começar também, e já está começando, né, pelo menos em alguns momentos, ir para dentro do território russo. Então, nós não sabemos muito bem onde nós estamos. Nós estamos como aquela expressão, né, sob a névoa da guerra, né? Ou seja, nós estamos tateando aqui e acolá.
E com a China, quando a China se aproxima da Rússia, a China também está dando um recado, né? Esse recado é dizer, olha, Estados Unidos, né? Não estamos aqui para servir, né, como diz, de escada para vocês subirem. Muito bem, olha, não sei vocês, de novo eu digo, nós estamos tendo uma aula de Economia Política Internacional aqui com o professor Roberto Goulart Menezes, ele é professor associado lá da UNB, professor do programa de pós-graduação em Relações Internacionais, e é muito bom saber que você está acompanhando a gente. Aliás, se você se interessa pelo curso de Relações Internacionais, eu preciso dizer isso agora, as matrículas, as inscrições para o vestibular já estão abertas para 2022.2, então você pode ficar sempre sabendo que você vai ter um curso que vai lhe aprofundar nessa questão. Verena, temos notícias, nós vamos continuar falando das nossas notícias. Está vindo de onde essa notícia, Verena? Está vindo da Rússia, do jornal The Moscow Times. O presidente Vladimir Putin fala que sanções impostas para a Rússia atingiram mais países ocidentais do que a própria Rússia. O Putin reitera que tem sido resiliente com desafios internos e saudou a desaceleração gradual da inflação russa. E é importante notar também, né, que esse conflito ele tem abalado o mundo todo, seja por questão política, social e econômica. Um exemplo disso é o impacto que a gente está sofrendo no mercado financeiro, né? A guerra ela tem reverberado principalmente no mercado de commodities, porque pela falta de alimentos e de energia, os preços se elevam. E esse cenário ele faz com que os investidores se protejam, não investam no Brasil, e com essa falta de, né, com essa interrupção de entrada de capital estrangeiro no mercado nacional, no mercado brasileiro, faz com que o índice do Ibovespa caia, né, caiu para 10%, e o real desvalorize em 4,70 pontos percentuais. A que a Érica levanta tem uma questão interessante e tem gente comentando, aliás, muitos comentários e muitas perguntas, viu, Roberto? Eu pediria para a Brenda colocar para a gente logo bater essa bola com o professor Roberto. Tem pergunta também da Verena, é assim mesmo, muita gente participando, isso é muito bom. O Carlos Eduardo está dizendo boa tarde, mais uma live temática super importante, parabéns equipe, obrigado Carlos Eduardo. A Lana, de novo, está falando, a live está excelente, uma verdadeira aula, concordo contigo, Lana. Quem mais está falando aqui? Tem mais coisas, né? Acho que tem mais comentários. O Carlos Eduardo, Roberto, está perguntando o seguinte: professor, as sanções feitas à Rússia acabaram afetando diversos países por conta da resposta do país. Tendo em vista essas reações, será que foi vantajosa essa atitude, ou seja, a questão das sanções econômicas, ou elas têm também, como você já falou, uma questão mais pedagógica, para dizer, uma coisa você faz para a Rússia, mas assim que eu puder vou fazer para países mais fracos, por exemplo? Sim, as sanções é um instrumento político, né? Ele não é novo, né, nas relações internacionais. Eu citei o caso de Cuba, mas o Irã está sob sanções também dos Estados Unidos, desde 1979, vai variando, né? Hora aperta mais, hora afrouxa um pouco. O Iraque ficou sob sanções dos Estados Unidos, o Vietnã ficou sob sanções dos Estados Unidos entre 1974 e 1994, a Venezuela está sob sanções dos Estados Unidos, inclusive por conta do conflito, a diplomacia do governo Biden vem se aproximando, né? Enfim, dialogando com o governo do Nicolás Maduro, de tal forma que possa, enfim, ajudar a produzir mais petróleo, inclusive para aumentar a oferta internacional. Então, os Estados Unidos, eles têm como um instrumento, né, porque como o dólar, ele é o dólar norte-americano, né, porque tem o dólar canadense, australiano, enfim, o dólar norte-americano, é utilizado em cerca de 70% das transações internacionais, 65%, 70% das transações internacionais. E a moeda a principal moeda de reserva do mundo. Então, o dólar, ele é a principal moeda de conversão internacional. Então, quando você fica sem acesso ao dólar, o mercado internacional do dólar se fecha para você, é muito difícil você conseguir adquirir qualquer coisa. Por isso que a Rússia tem utilizado tanto o petróleo e o gás como, entre aspas, uma moeda de troca, né? Porque o presidente Putin, ele tentou também o caminho das criptomoedas. Então, os países sob sanções, eles também estão tentando caminhar para o campo das criptomoedas, que nós sabemos que são moedas que não são controladas pelos bancos centrais
Então, portanto, ela tem uma certa aceitação internacional, e isso seria um caminho. Então, o país ele pode pegar o euro, pode pegar o dólar, se ele está recebendo, né, vendendo gás e petróleo, enquanto ele consegue vender, ele converte isso em criptomoedas, ou pode receber por criptomoedas, e com isso ir tentando por aí driblar parte dessas sanções. Mas vocês devem se lembrar que assim que as sanções foram anunciadas na Rússia, o que ocorreu? Né? Ocorreu uma ida aos bancos. Então, todo mundo foi aos bancos tentando sacar moeda estrangeira, tentando, né, naqueles que tinham condições, sacar também dinheiro, e rapidamente os bancos, então, ficaram, né, numa situação muito difícil, porque o sistema bancário ele funciona, sobretudo, com confiança, né? Ou seja, porque, no fundo, é isso. Você deposita o seu suado dinheirinho lá, no caso, né, no nosso caso, né, o seu suado dinheirinho no banco e vai dormir, volta para casa. Mas se no dia seguinte você ligar a televisão ou o rádio, né, mais cedo, ou a internet, e vem lá, o banco quebrou, aí você vai dizer, e agora? O que eu consigo pegar de volta? Que lei me protege ou não protege? O tipo de investimento e tudo mais? Banco é confiança, sistema bancário, sistema financeiro, claro. E porque tem a ver com o poder do país, né? Tem a ver com, né, moeda, tem a ver com o poder. Então, na questão que foi colocada, as sanções, eu não sei se nós já temos aí em 3 meses, já dá para ter assim um balanço, né? Embora o Banco Estatal Russo, o Banco Central Russo tenha divulgado números, mas ainda nós não temos um quadro mais preciso, né, de como as sanções estão afetando a Rússia, né? E a questão é que a Rússia não vai deixar de procurar alternativas, né? E uma das alternativas que ela tem buscado é um sistema de pagamento criado pelos chineses, mas é um sistema de pagamento muito pequeno para o tamanho da economia mundial. Então, ou seja, por isso que o que a Rússia vem fazendo, né, nessa frente é tentar evitar que os Estados Unidos desconectem ela por completo da economia mundial. E a última investida dos Estados Unidos foi justamente no G20 financeiro. Legal. Olha, o Roberto fala uma coisa interessante, né, Verena? E tem muita coisa que dá para tirar dessa fala do professor Roberto, né, Verena? E você que trabalha também em empresa de comércio exterior sabe muito bem como isso impacta, né? Com certeza, professor. A gente que vive num mundo tão globalizado, né? Então, todo movimento externo acaba refletindo aqui no local, por mais distante que seja. Então, é bastante importante a gente estar por dentro dessas questões. Eu estava acompanhando aqui a discussão, e mais cedo a gente falou sobre o posicionamento da China, o posicionamento do Brasil em relação a esse conflito da Rússia com a Ucrânia, e veio à mente como é que os outros membros do BRICS, por exemplo, se posicionaram em relação a esse conflito. A gente viu que a China está do lado da Rússia, a gente viu que o Brasil está do lado da Rússia, e os outros países, a África do Sul, a Índia, como é que eles se posicionaram? Estão do lado do seu parceiro de bloco econômico ou não? A Índia, ela é governada por um primeiro-ministro Modi, que é um extremista de direita também, assim como o presidente brasileiro, né? E ela, do ponto de vista internacional, ela tem procurado resistir a essas sanções, né, que estão sendo impostas, né? Ou seja, essas propostas de sanções de tentar isolar a Rússia, porque a Índia também ela depende de parte dos fertilizantes que vêm da Rússia, mas não apenas por isso, né? Mas também porque ela vê também com uma certa... embora tenha boas relações com os Estados Unidos, porque o governo Barack Obama reconheceu a Índia como uma potência nuclear, né? E embora ela não esteja no Conselho de Segurança da ONU, com poder de veto e tudo mais, então ela não quer estremecer essa boa relação com os Estados Unidos, mas ela tem resistido às sanções. Há um momento, inclusive, que ela votou contra, né, no outro ela se absteve, e a África do Sul também tem uma posição mais parecida com o Brasil, uma posição de querer dizer que nem vai ceder tudo que os Estados Unidos estão apresentando, mas também não vai concordar com tudo que o Putin está fazendo. E o presidente Bolsonaro chegou até a usar um termo que é neutralidade, né? Ou seja,
como se fosse ficar em cima do muro, mas não tem lugar no muro, né? Para tanta gente, assim, para tanto país. Exato. Né? Então, o fato é que o Brasil, nós estamos vendo que aumentou muito a pressão diplomática sobre o Brasil, inclusive nós estamos acompanhando que no início dessa semana foi sabatinada no Senado dos Estados Unidos a futura embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. Ela já falou sobre a Amazônia, ela já falou sobre as urnas eletrônicas, ela falou sobre, né, sobre as ameaças ao judiciário no Brasil, ou seja, ela está vindo com, né, um pacote aí bastante já, bem específico, ou seja, ela virá com uma missão do governo Biden, né, e vai aumentar certamente, vai reverberar essas pressões quando estiver aqui já no Brasil, né, assim que ela for aceita as suas credenciais pelo governo brasileiro. E, no caso da África do Sul, como eu disse, a África do Sul, não só a África do Sul, mas outros países africanos dependem muito também, não só de fertilizantes, mas também da importação de alimentos, né, da Rússia, sobretudo os grãos, né, como citamos aqui já alguns deles. Então, os parceiros dos BRICS, a Rússia, ela tinha pré-aprovado 3 bilhões de dólares, né, do Banco dos BRICS, porque vocês sabem que o Banco dos BRICS, e é bem rapidinho, eu acho que o nosso tempo está acabando, mas bem rapidinho mencionar duas coisas. O Banco dos BRICS, ele consegue captar dinheiro mais baixo, com taxa de juros mais baixa do que os seus membros individualmente, a não ser o caso da China. Mas os outros 4 países, o Brasil, a Rússia, a Índia e a África do Sul, na maioria das vezes, o Banco dos BRICS, né, o novo Banco de Desenvolvimento, o NBD, ele consegue captar, então, um dinheiro mais barato do que os países individualmente. Então, o Banco dos BRICS também faz esse tipo de triangulação. Então, para não perder essa credibilidade internacional, o banco, então, ele recuou em empréstimos que estavam já previstos e aprovados, não só previstos, mas já praticamente aprovados para a Rússia, para investir em moradia popular, investir em redes de telecomunicações, em transportes, né? E que, então, o Banco dos BRICS preferiu, então, reduzir o valor para separar aquilo que são recursos próprios dos seus membros daquilo que é dinheiro captado internacionalmente. Exatamente para você ver que tem que tomar todo cuidado para não perder essa reputação, né? E, com isso, né, reputação no sentido da credibilidade internacional e, portanto, operar dentro das regras do jogo internacional. Então, os BRICS, até esse momento, não discutiu a guerra, assim, do ponto de não tem uma posição comum, porque, como é a sua própria questão, né, Verena, que não tem essa posição comum, mas que, de certa forma, a maioria deles, se não todos eles, mas a maioria deles, de certa forma, estão do lado do mais forte, estão do lado... E aí, não tenho usado isso como justificativa, mas o fato de dizer assim, né, eu ganho mais estando ao lado da Rússia, de alguma forma, do que do lado da Ucrânia, me parece. Muito bem, professor Roberto Menezes está com a gente no programa Globalizando, que é sempre uma aula. Estamos falando de economia, dos impactos da economia internacional, do conflito entre Rússia e Ucrânia. Estamos entrando na dimensão da economia política internacional e mesmo que a gente esteja com um programa tão bom, tem muita gente perguntando, isso é muito legal. Porém, o programa Globalizando, ele na rádio ele é entremeado por músicas, né? Então, a gente sempre coloca uma música pelo meio de vários países. Quando a gente vem aqui para a live, não é bem assim, né? Mas a gente continua fazendo a nossa playlist. Estou recebendo agora a Alciane Dias, que faz parte da equipe de playlist, que vai falar um pouco sobre essa playlist do programa de hoje. Tudo bem, Alciane? Oi, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, meninos. Então, hoje a playlist... Fale pra gente. Hoje a gente vai estar falando, né, sobre os países que tiveram a economia afetada durante o conflito que ainda está ocorrendo entre Ucrânia e Rússia. E aí, a gente colocou na playlist claramente a Ucrânia e a Rússia, além da Polônia, Hungria, Líbano, Palestina, Alemanha e o Brasil. Deve ter música sensacional, porque são países que a gente não ouve músicas, né, Alciane? Sim, é bem distinto, né, do que a gente está acostumado, que é uma coisa mais americanizada. E eu vou dar um spoiler da playlist, que nós escolhemos da banda I Speak, que é da Rússia,
que é uma crítica bem direta ao governo e à militarização dele e sua rigidez com as pessoas que moram lá, além, né, do externo agora. Legal, Alciane. A gente fica sempre muito feliz porque vocês têm um trabalho muito grande, né, para garimpar músicas boas desse mundo todo, mas vocês conseguem fazer playlist sensacional, né? Isso é muito importante, né? A gente está conhecendo os países e uma dessas formas é sempre a música, a gente consegue ter uma proximidade assim. E diga pra gente quando é que vai estar disponível, então, essa playlist, onde pode ser encontrado. Então, a nossa playlist ela é encontrada nos nossos perfis de redes sociais, como o Twitter, o Instagram, o próprio Facebook, que é onde a live está ocorrendo, e as pessoas podem estar entrando no Linktree, que vai ficar logado lá em cima nos comentários, e vai estar também nos stories, né, como a mídia sempre faz, e vocês podem estar acessando as músicas nas plataformas de áudio digital, que está disponível no Spotify e no YouTube Music. Aliás, eu quero aproveitar que a Alciane está aqui, viu, Roberto? Você vai ganhar uma caneca dessa, nós vamos mandar para Brasília uma caneca dessa, só que na nova versão, porque na nova versão vai estar aqui atrás um código de barra, um QR Code vai estar aqui, que você vai fazer e vai aparecer exatamente esse Linktree para você ir tomando o seu café com a playlist do Globalizando, viu? Então, você vai receber em Brasília. Alciane, muito obrigado, viu, pela sua participação no Globalizando. Obrigada, professor. Boa tarde. Boa tarde. Essa foi a Alciane Carvalho, da equipe de mídia do programa Globalizando. Vamos para o último bloco já, Verena? Está acabando o programa, viu? Então temos perguntas chegando, agora é com você, viu? Isso aí, professor. Último bloco do programa. A gente tem aqui uma pergunta do Tiago Sardio, que perguntou para a gente pelo Instagram. O Tiago pergunta: quais os impactos da guerra na Ucrânia, na economia mundial? A gente já debateu isso aqui bastante, né, durante a live, mas, por favor, professor. É importante complementar, eu acho que 2 pontos. Um conceito que circulou, né, tem circulado cada vez mais no debate de relações internacionais, nos estudos, né, que é a noção de cadeias de valor global, né? Que aí a gente fala de cadeias regionais de valor e cadeias, né, globais de valor. Eu li recentemente que a Organização Mundial do Comércio ela estima que o PIB global, né, a soma de todos os PIBs dos países do mundo, pode retrair quase 2 trilhões de dólares, né, encolher quase 2 trilhões de dólares e voltar ao patamar do início dos anos 90. Por quê? Nós temos a pandemia, claro, ainda em andamento, nós estamos vendo na China os lockdown, né, ou seja, o fechamento, né, o governo chinês enfim, fechando, né, enfim, cidades, né, grandes cidades na China. Os portos na China estão abarrotados de containers que não conseguem dar vazão, né, e, portanto, há problemas com entrega de peças, entrega de partes, né, enfim, de peças também para equipamentos e assim por diante, além de chips e outros, enfim, outros tipos de insumo. E ao lado disso, nós estamos vendo o caso, veio somar a guerra, né, como já tratamos em alguns pontos aqui, né, observamos bem algumas dessas questões entre a Rússia e a Ucrânia, de tal modo que está aumentando, né, o custo dos alimentos no mundo, pode também, a guerra tem um risco de ter outros países, né, tomara que não, mas, enfim, se chega logo ao fim desse conflito, mas pode também outros países serem arrastados para esse conflito, né? A guerra é uma grande interrogação. Então, ainda, né, para nós, não está claro de que a guerra está acabando, está arrefecendo. E a economia mundial, portanto, talvez uma consequência que possa vir a ter é que, novamente, os países, a pandemia já tinha ensinado parte disso, né? Uma triste lição, mas uma lição da pandemia, e agora com o conflito, que é os países voltarem a fortalecer mais as suas indústrias nacionais, não confiar tudo de ser produzido fora, né? Não entrar, né, enfim, entre aspas, numa onda que você vai interligar e você não precisa se preocupar, que sempre que você precisar vai estar lá à sua disposição. Nós estamos vendo que isso não está ocorrendo. Então, os países também, não só durante a pandemia, agora no pós, começa devagarzinho a caminhar, talvez, né, para pós-pandemia, nesses próximos meses, mas com o conflito também mostra que as suas estratégias
né, de desenvolvimento precisam ser modificadas, precisam ser atualizadas. E aí nós vimos, então, alguns países, né, já falando sobre, né, da ideia de você repatriar indústrias, né? Então, os Estados Unidos, o Trump falava muito disso, mas repatriou nada, né? Mas países, a Alemanha é um modelo nesse aspecto, porque ela não deixou todas as suas empresas saírem. Então, a Alemanha produz quase praticamente, né, em todos, tem produção em todos os segmentos da sua economia, e a Alemanha, portanto, é um país que vale a pena ser estudado, cada vez mais observado, porque é um país que ele não abriu mão de ter indústria. E uma questão do fertilizante, o Brasil já teve produção de fertilizantes. A Petrobras é uma grande produtora de fertilizantes, mas toda a política de desmantelamento da Petrobras é uma política estúpida, né, de ir comendo pelas bordas a empresa, né, a ponto do Brasil ser autossuficiente em petróleo, mas não ter refinaria suficiente para, enfim, refinar esse petróleo. Então, o Brasil, no campo da energia, não é qualquer país, não é um paísinho. Eu diria até, estou me concentrando na energia, e que daí vem na produção de nafta, vem na produção, né, de fertilizantes, assim por diante. O Brasil tem uma indústria petroquímica importantíssima. Só que essa indústria, nós sabemos que ela sofreu, né, golpes duros, né, nos últimos, sobretudo nos primeiros anos dos anos 90, no final, no comecinho, né, dos anos 2000, e que depois tentou se recuperar, começou a se recuperar, depois novamente foi abandonado. Então, não era para o Brasil, nesse momento, estar na mão da importação de fertilizantes. E mais ainda, o Brasil tem que caminhar para a transição energética cada vez mais rapidamente, inclusive para a produção agrícola, que não seja tão dependente de veneno, né? Ou seja, que dependa de veneno, dependa de uma agricultura que extrai riqueza, mas ela também deixa um dano muito grande, né? E é importante a gente observar que todos os países da Europa, mais um pedaço da Rússia, cabem dentro da Amazônia, né? Então, ou seja, e aí, assim, quando a gente pega, né, a comparação, quer dizer, mais ou menos é como está ali, né? Está ali o Pará, digamos que o Pará seja ali a Alemanha, né? E está ali o Maranhão, um pouquinho mais para lá, outro país, enfim, que não está, né, na Amazônia ali, está na ponta, mas estou falando do ponto de vista de localização, né? De tal modo que você possa, o Amazonas, Rondônia, o Acre, enfim, Roraima, você ter ali uma... Assim, o Brasil tem toda a condição de avançar por uma agricultura que não seja uma agricultura, né, predatória, manter esse modelo de uma agricultura em grande parte predatória, e nós sabemos que a Amazônia tem sido uma das regiões que mais sofrem com esse tipo de mentalidade, né, predatória, extrativa, uma lógica, né, de expulsões. Legal. Inclusive, antes de eu passar a palavra para a Érica, ouvir um pouco toda essa discussão, dá até sentido para os estudos que você fez, né, de relações internacionais, porque são temas que estão se tornando cada vez mais importantes, e profissionais dessa área são necessários cada vez mais, especialmente aqui na Amazônia, né, Érica? Com certeza. E, na verdade, também tem feito muito sentido no meu trabalho também, porque tudo que está acontecendo na guerra impacta os preços, impacta a logística mundial, impacta tudo. Então, certamente, isso tem... Estudar a política internacional, a economia internacional, eu não sei, eu acho que deveria ser para todo mundo. Ótimo. E aí, aproveite para colocar logo a notícia final do nosso programa, para a gente ir logo procedendo para os finalmente. Bom, eu tenho uma notícia aqui do jornal Folha de São Paulo, daqui do Brasil, e que diz o seguinte: danos de conflito entre Rússia e Ucrânia já começaram a aparecer em relatórios financeiros mundiais, segundo previsões do FMI para 2022, além do crescimento mundial ter diminuído, a inflação estimada aumentou como consequências da guerra. A gente percebe isso, né, no aumento dos preços do petróleo, não entrada de divisas no Brasil e etc. Pois é, e por tudo que a gente já conversou aqui hoje, acho que a gente consegue entrar num consenso de que a guerra talvez seja a maior representação de uma falha humana para com seus iguais, né? Mas mesmo assim, certos setores da indústria enxergam os conflitos como uma oportunidade para expandir os seus mercados e suas margens de lucro, fazendo com que eles sejam fenômenos de grande utilidade.
E a consequência imediata dessas disputas é o aumento da corrida armamentista no mundo, o que beneficia os principais países fabricantes desse tipo de equipamentos militares, como é o caso dos Estados Unidos, que é o maior vendedor de armas do mundo. Muito legal o que você falou, Gabi. E a gente está quase terminando o programa, né? Temos uma conversa assim, de qualidade altíssima, e tudo isso, nessa formação dos alunos, se reverbera na produção que os próprios alunos de Relações Internacionais fazem num projeto de extensão que, junto com o programa Globalizando, também constrói conhecimento há 9 anos. Né? E aí eu quero chamar a Alana Andrade. A Alana é uma das coordenadoras do site internacional da Amazônia, e eu queria que você, Alana, seja bem-vinda ao nosso Globalizando, queria que você falasse um pouco da produção dos alunos de Relações Internacionais no site internacional da Amazônia, o que é que tem de novidade nesta semana? Oi, professor, boa tarde a todos que estão assistindo essa live, ao professor Roberto, as meninas que estão apresentando. Como o professor falou, eu faço parte do site internacional da Amazônia. Ele é também um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, onde todos os alunos, desde quando entram no primeiro semestre, já podem participar, já podem desenvolver as suas ideias em textos e postar no nosso site. E eu vim para falar nossa programação da próxima semana. Na segunda-feira, no nosso quadro Guerras, nós vamos falar sobre a guerra sino-vietnamita. E em seguida, já na terça, no nosso quadro de economia, um assunto super atual, esse texto vai falar sobre o capital em evidência, a ascensão de Elon Musk, totalmente, né, relevante, visto a visita do Elon Musk nessa semana aqui no Brasil. E em seguida, no nosso quadro do Observatório Internacional, temos o texto da nossa internacionalista e apresentadora Érica Nascimento, que vai falar sobre os cargos e atribuições a nível estadual. Esse é um quadro novo no site, nós vamos acompanhar todo o processo eleitoral até o fim das eleições desse ano, e aí já temos um texto essa semana que falou sobre os cargos a nível federal, e o da Érica nessa próxima semana, na quarta-feira, vai falar sobre o nível estadual. Então não percam, se vocês gostaram, nos sigam nas nossas redes sociais, aqui no Facebook, que é a página Site Internacional da Amazônia, e @Inter da Amazônia no Instagram e também no Twitter. É isso, obrigada. Aliás, Alana, esse observatório eleitoral veio bem a calhar, né? Porque a gente presta um serviço para a comunidade, assim como também o Durma Informado, né? Explica para o pessoal aí o que é o Durma Informado. O Durma Informado são notícias que são postadas todos os dias. Nós fazemos uma seleção das notícias principais e pegamos jornais de todo o mundo, não só daqui do Brasil, mas jornais da África, da Ásia, da Europa. E nós postamos todos os dias, né, como o quadro diz, todo mundo dormir informado, para ter certeza de que você está acompanhando o que está acontecendo no mundo. Muito bem, Alana. Fica aí, que já fica para o finalmente do programa. A gente agradece a presença da Alana aqui pelo site Internacional da Amazônia. Eu quero aproveitar, viu, Brenda? Coloca aí para a gente os comentários que estão chegando para a gente finalizar. A Vitória Vidal está dizendo que as playlists do Globalizando são as melhores. Obrigado, Vitória. Ela também diz, a Alana Jennifer fala, muito importante falar nisso, quanto o Brasil perde com essas políticas de desvalorização das nossas indústrias. Obrigado, Lana. Deve ter mais. O Sandro Ruggeri está dizendo, olha, parabéns pelo programa, altíssimo nível, questões muito importantes. Muito obrigado, Sandro. E aí, Roberto, para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho quais são as perspectivas futuras, né? Seja para o Brasil está passando por um processo eleitoral, a Alana falava agora desse observatório que a gente está fazendo, né? Tem duas propostas muito claras, que tipo o que o Brasil precisa mudar para que ele possa voltar a ser esse país pujante e de importância no sistema internacional. Do ponto de vista das relações internacionais, sem dúvida alguma, desde 2016, o Brasil declinou, né, nas relações internacionais. O Brasil foi caminhando, a partir do governo Bolsonaro, para uma posição de isolamento. É importante a gente recuperar alguns desses pontos, né? Uma das primeiras declarações do então presidente eleito, né, Bolsonaro não tinha, claro, tomado posse ainda, foi na presença de um assessor do Trump, né, o John Bolton, na sua casa no Rio de Janeiro, né, na casa do presidente Bolsonaro, claro, a oferecer
a instalação de uma base militar dos Estados Unidos no Brasil. Depois, no tema da Amazônia, nós sabemos da questão ambiental, o presidente e os seus ministros, seus ministros do meio ambiente, eles têm uma posição que é uma posição a mais retrógrada possível que a gente possa imaginar em relação à questão ambiental. O Brasil ia sediar a COP25, o presidente Bolsonaro e o seu então ministro das Relações Exteriores, enfim, anunciaram que o Brasil não iria mais, enfim, manter esse compromisso. A COP tinha sido, então, realocada para ocorrer no Chile. Nós tivemos os protestos no Chile, os protestos de ruas intensos no Chile, pois a COP foi realizada em Madrid, né? O presidente chegou a flertar com a possibilidade de tirar o Brasil do Acordo de Paris também. Então, o tema ambiental é um tema chave nas relações internacionais, ainda mais para um país do porte da biodiversidade que o Brasil tem, a Amazônia, né, onde vocês estão nesse momento, fazendo esse programa tão importante, né, já há 9 anos, e essa é uma linha de frente. O segundo é que esse tema vai ser chave nas eleições do Brasil, nas eleições agora presidenciais, né, de outubro. Um outro ponto é a questão do protagonismo que o Brasil tem internacional. Já teve mais esse protagonismo. Então, o Brasil trabalhar para a construção da paz, mas trabalhar para a multipolaridade das relações internacionais e, sobretudo, para as relações Sul-Sul, que fundamentais também. São fundamentais fortalecer o eixo Sul-Sul, né? Que alguns, de maneira mais ampla, utilizam a noção de Sul global, né? E um outro ponto fundamental é a defesa da democracia. Essa eleição no Brasil vai ser uma eleição muito difícil, nós sabemos. Esteve por aqui, né, um aventureiro, rico, né, mas aventureiro, chamado Elon Musk, esses dias no Brasil. Ele adquiriu o Twitter, e o Twitter é uma ferramenta fundamental, né, uma rede social fundamental e que vai jogar um peso importante. Ele está tentando, inclusive, né, criar uma terra sem lei, tudo leva a crer, né? Não sabemos se isso será confirmado ou não, mas o fato é que as eleições no Brasil vão ser muito tensas, mas creio que a sociedade brasileira vai responder, enfim, como em outros momentos de que nós encontramos numa sinuca de bico, como se diz, né, no dia a dia, vai conseguir demonstrar que o caminho é a democracia, aprofundamento da democracia, a defesa dos valores democráticos e que não pode ceder nenhum espaço para golpes, nenhum espaço para nos fecharmos, nos isolarmos do mundo, né? Já tem vindo sinais do exterior, mas, né, em relação a isso, de que o Brasil não deve, né, o atual governo não deve caminhar nessa direção, porque não haverá apoio, né, apoio nesse sentido, mas nunca sabemos. O fato é que nós temos que estar vigilantes, temos que estar atuantes e participar das eleições é fundamental. Nós vimos aí 2 novos milhões de eleitores, né, os jovens, né, sinalizando que o futuro do Brasil tem que ser construído para ser melhor que o nosso presente. Muito obrigado. Eu queria muito agradecer ao professor Roberto. Eu sou suspeito para falar. Não só sou fã do professor Roberto, quanto também fui aluno dele no doutorado. Tenho assim um carinho imenso por ele, porque com ele aprendi muita coisa em economia internacional, essa discussão de economia política internacional. E eu, no meu pequeno, viu, Roberto, tento passar para os alunos essa discussão. E eu quero te agradecer muitíssimo pela disponibilidade de aceitar nosso convite. E tenho certeza que outras oportunidades virão para a gente entrelaçar ainda mais essa discussão. Muito obrigado, viu, Roberto? Tito, eu que agradeço você também. Não é só sempre bom conversar com você, mas também gosto muito do trabalho que você faz, tanto em sala de aula, enfim, como pesquisador também de relações internacionais, e aqui nesse programa tão importante, programa Globalizando. Eu quero agradecer a toda a equipe do Globalizando, aqui em nome da Gabriela, da Érica, da Verena, né, da Alana, enfim, e torcer para o programa ter cada vez mais audiência, ter cada vez mais chegar à juventude, não só, mas sobretudo a nossa juventude, que gosta, a nossa juventude gosta de informação de qualidade, a nossa juventude, ela gosta, né, dos temas candentes, a nossa juventude, ela vai, enfim, abrindo, né, novos horizontes
quanto mais ela é confrontada com informação de qualidade, quanto mais ela é confrontada, enfim, com o debate de alto nível que é promovido, né, entre outros espaços aqui também, por vocês no Globalizando. Então, quero mais uma vez agradecer o convite, para mim é um prazer imenso falar com vocês, espero ter contribuído de fato aí na troca de ideias e fico à disposição de vocês. Muito legal, obrigado, professor Roberto. Quero agradecer a equipe que produziu esse programa, antes de tudo, quem apresentou, né? A começar pela acadêmica do terceiro semestre, Gabriela Grosso. Obrigado, Gabi. Eu que agradeço, professor. Foi ótimo estar aqui hoje. Obrigada a toda a equipe por trás do programa, Érica, Verena, Alana, e obrigada, professor Roberto, por esse bate-papo incrível. Tenho certeza de que acrescentou muito, não só para mim, mas para todo mundo que assistiu. Legal, obrigado, Gabi. Quero agradecer a Érica Nascimento, que volta à apresentação da live. Muito obrigado, viu, Érica? Eu que agradeço, muito obrigada por ter me chamado novamente para a live. Agradeço a toda a equipe do Globalizando, ao professor por ter vindo novamente aqui conosco, a todos os telespectadores. Muito obrigada, gente. Legal, Érica. Agradeço também a internacionalista Verena Moura, que também ela faz parte da revisão do roteiro do programa Globalizando. Obrigado, Verena. Eu que agradeço, professor. É sempre um prazer estar aqui apresentando o Globalizando, né? Agradeço o professor Roberto pela aula que nós tivemos aqui hoje, o senhor que já é um parceiro já do Globalizando, então sinta-se convidado para estar aqui com a gente sempre. E agradeço a todo mundo que acompanhou aqui a nossa live, continua acompanhando as nossas redes sociais, que a gente vai estar sempre trazendo temas importantes. Legal, Verena. Obrigado, Alana Andrade, que pelo site internacional da Amazônia pregou também a palavra de Relações Internacionais. Obrigado, Alana. Eu que agradeço, professor, pelo espaço. Boa tarde a todos. Obrigado. E olha, quem também fez o programa, quem dirigiu essa transmissão foi Brenda Macedo, na cronometragem esteve Lara Lima, no suporte esteve Stephanie Rodrigues, nas mídias Sara Tavares. Não se esqueça que o nosso programa da Rádio Nama, o nama.br, radio.nama.br, sábado que vem, 9 da manhã, nós vamos falar sobre a saúde da mulher, urgências e desafios. Você não pode perder e você vai ter esse programa disponível nas nossas várias plataformas digitais. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Tchau.